E aí galera do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel, vou fazer a correção do volume 7 do PET de vocês. A gente chegou agora no último PET de conteúdos, né? A gente deve ter um PET avaliativo ali em janeiro, mas em relação aos conteúdos, seriam esses PETs. Então, quero parabenizar aí todo mundo que está entregando, fazendo as atividades, se esforçando, caprichando aí e realmente estudando, né? Nesse momento à distância. Espero que tenha sido um ano de aprendizado, independente aí da situação que a gente vive, né? Pelo menos para mim foi um ano de aprendizado. Pessoal, conforme eu já coloquei, já falei para vocês nos grupos, esse PET volume 7 está bem tranquilo, são poucas atividades e todas relacionadas ao texto do próprio PET. Eu já indiquei para vocês que, que é interessante vocês fazerem tudo de uma vez e já me entregar para ficarem livres da minha matéria, né? Então, é uma sugestão que eu reitero aqui. Inclusive, eu vou fazer uma correção diferente dessa vez, e porque como são atividades curtas, eu vou corrigir tudo de uma vez só nesse vídeo, semana 1, 2, 3 e 4, para já facilitar a vida de vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a semana 1, então. A semana 1, esse PET ele trouxe um tema aí da imigração, tá? Falando um pouco do Brasil na semana 1 e depois dos Estados Unidos. Vamos para a semana 1 então. Um texto aqui, o movimento imigrante no Brasil, poucos parágrafos, né? E aí três perguntas aqui, ó. Primeira pergunta: qual a relação entre a chegada dos europeus nas lavouras brasileiras no século XIX e o processo de abolição da escravidão no Brasil? Gente, são situações que estão relacionadas, tá? Porque, como vocês sabem, no final do século XIX, a escravidão é abolida no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, tá? Mas, alguns anos antes, já foi proibido também o tráfico de escravos, né? Então, a situação da escravidão começa a ficar mais complicada para se manter, tá? Então, os empresários, os fazendeiros começam a estimular essa imigração. O próprio governo brasileiro faz isso um pouco para começar a substituir essa mão de obra escrava, tá? Que tinha data já para terminar, né? Era uma questão de tempo. Ainda que o Brasil foi o último país, um dos últimos países aí a abolir a escravidão, ela perdurou durante bastante tempo ainda. Então, teve um período aí que haviam imigrantes trabalhando lá da Itália, da Alemanha, de outros países e também escravos, tá? Então, essa relação ela se dá muito por essa substituição, tá bom? Então, essa é a questão 1. Questão 2, então. Tendo como exemplo a fazenda de Nicolau Vergueiro, em Limeira, em São Paulo, esse processo de contratação do trabalho dos migrantes descrito no texto era lucrativo ou prejudicial ao fazendeiro brasileiro? Pessoal, esse processo era muito lucrativo para o fazendeiro, tá? Uma vez que eles recebiam uma parte significativa da produção. Ainda que tinham que dar um salário, não é como o escravo que você dava moradia, dava o salário, dava moradia, dava alimentação, né? Então dava só o salário. E os caras eram muito, eles eram ligeiros, né? Então esses fazendeiros eles também se aproveitavam dessa situação. E como uma parte do rendimento da lavoura ia para o imigrante, se o cara tinha ali ainda escravos trabalhando na fazenda, ele deixava a área mais produtiva para o escravo trabalhar, que é onde o escravo não ganhava nada, e deixava as terras menos produtivas para o imigrante, tá? Assim o imigrante queria trabalhar o máximo possível para conseguir uma renda maior. Então, era extremamente lucrativo esse tipo de trabalho, esse tipo de trabalho de imigrantes para o fazendeiro, tá bom? Então, continuou sendo lucrativo o processo, apesar de ser substituído aí, ter substituído a escravidão, né? Porque por esses motivos que eu falei aqui. Beleza, pessoal? Lembrando também que os imigrantes também trabalhavam muitas horas por dia, também trabalhavam em péssimas condições, né? Os trabalhadores vão conquistar aí os seus direitos muito mais tarde, né? Só no século XX. Pessoal, questão em 3, então, para fechar essa semana 1, que está rapidinho, ó, sobre imigração ainda, para pesquisar, né, sobre imigrantes que chegaram ao território brasileiro e permaneceram.
preservando aqui os aspectos culturais. Em sua opinião, essas comunidades têm o direito de manter a sua identidade? Gente, como vocês sabem, né, muitos lugares no Brasil foram colonizados aí por imigrantes, né, desde do Japão, países aí da Europa, como Itália, Alemanha, né, então, principalmente aí na região sudeste e na região sul do país, né. É interessante que muitos lugares que vocês podem visitar aí, no interior de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, vocês vão encontrar cidades aí com características às vezes um pouco diferentes, né? E isso muitas vezes remete aí a uma cultura em que se manteve em alguns aspectos, tá? Então, na minha opinião, isso é perfeitamente normal, né? Essas pessoas manterem essa cultura, mas é também importante a gente destacar que nesse processo de imigração, por mais que muitos desses laços aí culturais foram mantidos por essas populações, né? É só você ir para verificar aqui até em Uberlândia, né? Você tem aí às vezes aí uns restaurantes aí sírio-libaneses, né? Que são também de imigrantes. Então eles têm aí na alimentação, em outros costumes aí muitos hábitos. Só que são brasileiros também, né? Então já é uma cultura também marcada pelo contato, também marcada pela mistura entre diversas culturas, tá? Então é importante a gente destacar que um imigrante japonês, um imigrante alemão, por mais que ele tenha essa relação aí cultural com esses países, ele também muitas vezes, já são gerações que vivem no Brasil e já tem uma cultura completamente diferente daquela que era dos seus antepassados, tá? Então é interessante a gente pensar por esse lado também. Beleza, pessoal? Então, ó, essa foi a semana 1, como eu disse, bem tranquila. Vamos para a semana 2, então? Semana 2 está falando dos Estados Unidos, ó, e a Guerra da Secessão, tá? Vamos para as questões? Todos um texto novamente, mais um texto aqui. E aí, falando sobre aqui a primeira questão, doutrina Monroe. Qual era o objetivo dessa doutrina, né? Sob o lema América para os Americanos, a doutrina Monroe buscava exercer seus domínios sobre os demais povos do continente, agindo de acordo com seus interesses imperialistas. E os princípios básicos dessa doutrina eram: o continente não podia ser recolonizado por europeus, a não intervenção dos países europeus na América e a não intervenção dos Estados Unidos nos assuntos da Europa. Ó. Na prática, a gente sabe que não foi bem assim que aconteceu, né? Vamos para a questão 2, então? Cite o impacto da ocupação dos territórios do oeste americano para as comunidades indígenas. Gente, essa ocupação ela provocou a extinção em massa, né, de diversas comunidades indígenas, tá? Então essa é uma consequência bem triste aí para essas populações. E a questão 3, quais as principais diferenças sociais nos estados do norte e do sul dos Estados Unidos no século XIX? Por que essas diferenças levaram ao conflito armado? Gente, enquanto os estados do norte eram industrializados, tá? Tinham indústrias, já tecnologia desenvolvida, já estavam passando por um processo de revolução industrial grande, né? Com trabalhadores livres, tá? Assalariados. No sul, a população era basicamente formada ainda com base nas lavouras de algodão, nas plantações, e a mão de obra ainda era dos escravos, tá? Então, muito parecido com o Brasil. Então, esses interesses diferentes, né? Na ocupação do Oeste, que uns queriam industrializar também o Oeste, outros queriam manter a mão de obra escravizada, tá? Gerou esse conflito que foi a Guerra da Secessão, beleza? Que acabou que o Norte ganhou, né? Beleza, pessoal? Então, essa foi a semana 2, bem curtinha como eu falei, né? Vamos para a semana 3, então, também dos Estados Unidos, ó, consolidação do Estado norte-americano, enquanto potência também, né? Com base no texto e com o auxílio do seu livro, responda: por que a vitória dos Estados Unidos na União possibilitou, que era o Grupo do Norte, né, a rápida transformação da sociedade estadunidense em uma potência industrial? Gente, como eu falei, os do Norte eles eram industrializados, tinham um investimento em tecnologia, mão de obra assalariada. Então, surgiu uma forte burguesia, né, industrial financiadora que criou várias fábricas produtoras de carvão, de aço, tá? Fazendo com que essa expansão fosse muito produtiva aí para os Estados Unidos e se tornassem logo os maiores produtores mundiais de vários produtos, né? Como aço e outros produtos aí, tá? Pessoal, então,
Claro que isso é bem resumido, né? De acordo com o texto que a gente leu ali. Se vocês quiserem aí mais informações, é só buscar aí no livro e na internet também vocês podem verificar, beleza? Questão B. Aponte o impacto negativo da conquista do oeste americano para os nativos. Ó, a mesma coisa que teve na outra questão, ó, na outra semana. Só que dessa vez o texto fala em genocídio, né? Ou seja, assassinato em massa de pessoas. Então, quando o indígena resistia à ocupação, os norte-americanos eles chegavam já com armas e acabavam que assassinavam aí a grande parte da população, tá? Então isso é um genocídio, né? Alguns sobreviveram, claro, mas a grande maioria da população indígena não sobreviveu, tá? Pessoal, questão C. Cite o fator que possibilitou a rápida integração das comunidades das costas leste e oeste americanas. Ó, um lado do outro. Duas regiões bem distantes que só puderam se aproximar e puderam ter contato. E, inclusive, isso favoreceu também o enriquecimento aí dos Estados Unidos, né? E seu desenvolvimento comercial e industrial foi a construção de uma malha ferroviária, ou seja, trens, né? Então, os trens lá a vapor foram construídos várias linhas ferroviárias aí que transportavam os produtos de um lado para o outro e também as pessoas, tá? Então, graças a esse investimento, os Estados Unidos puderam ter essa comunicação entre as duas regiões, beleza? Questão D. Na sua opinião, ó, a sociedade norte-americana representa uma nação de liberdade e oportunidades dos imigrantes? Na minha opinião, sim, representa, tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado porque o último presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele queria barrar essa imigração, né? Então, estava deportando as pessoas, né? Muitos brasileiros, inclusive, tiveram que voltar na marra. E muitas vezes essas pessoas só querem ganhar o seu sustento, né? E contribuem também para o fortalecimento da sociedade americana, trabalhando, gerando renda também, né? Então, temos que tomar cuidado aí para não eleger essas pessoas que são contra a imigração, né? Porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são países formados por imigrantes, né, gente? Então, questão 2 aqui, está falando sobre xenofobia e perseguição religiosa, ó. E perguntando se hoje em dia isso existe ainda, tá? Xenofobia, gente, é um termo que o pessoal que significa um sentimento de ódio, de hostilidade contra pessoas diferentes, estrangeiras, né? Simplesmente por ela ser estrangeira, ou seja, pode ser igual a você, mas ela fala outra língua, tem outra cultura, e aí as pessoas têm preconceito em relação a isso, tá? Se acham melhores, né? Isso é xenofobia. Gente, infelizmente ainda existem essas pessoas, né? Com preconceito em relação a imigrantes, e muitas vezes por causa dos hábitos, da religião, né? E dos costumes também que são diferentes. Então isso gera um certo ódio numa parte da população, tá? Eu dei um exemplo aqui da população árabe, né? Que é uma população muito grande no mundo e que, de certa forma, às vezes imigra para outros lugares e sofre preconceito por as pessoas não entenderem a sua cultura, né? Confundirem aí as coisas, achando que todos os árabes são radicais islâmicos e etc, né? Quando na verdade eles são muito parecidos com a gente, só que tem costumes aí e cultura um pouco diferente. Beleza, pessoal? Então, essa foi a semana 3. Vamos para a semana 4 então para fechar esse PET? Viram que está bem curtinho, né? Então agora ela está falando do imperialismo norte-americano na América Latina. Ó. Tinha um lema nessa época que era América para os americanos, né? Aí o texto colocou aqui, entre parênteses, norte-americanos, né? Interessante como isso também se reflete hoje em dia, né, gente? Quando você fala assim, sou americano, logo se entende que é uma pessoa que é dos Estados Unidos, né? Só que americanos somos todos nós, que vivemos também no continente americano. Então o correto seria norte-americano, né? Vamos lá então para as questões. Defina os objetivos do chamado Destino Manifesto. Ó. Gente, isso foi um documento escrito lá atrás em que algumas pessoas entendiam que era uma missão divina, ou seja, religiosa, inclusive, dos Estados Unidos dominar e impor a cultura ao redor do mundo, tá? Principalmente nos países do continente americano, então que eram considerados por ele inferiores, né? Então é um destino manifesto como se fosse o destino dele salvar o continente americano da barbárie. A gente sabe que não é bem assim, né?
mas esse documento existiu. Ele, inclusive, eles dominaram ali o México, a região do México, né? Tiraram ali uma parte do território mexicano. E até hoje existem reflexos aí, muita xenofobia aí de alguma população aí, de algumas pessoas norte-americanas em relação aos latino-americanos, né? Que são considerados muitas vezes por eles pessoas aí com uma cultura às vezes inferior, né, gente? Então, tem que tomar cuidado aí para a gente não reproduzir essas coisas atualmente, né? Porque hoje em dia a gente sabe que, independente da sua origem, né, do lugar que você vive, ninguém é melhor do que ninguém, né? Vamos lá para a questão 2, então, que foi a emenda Platt, ó. Tudo no texto, gente. Essa emenda ela dizia que Cuba, né, o país, a ilha ali que fica pertinho da Flórida, dos Estados Unidos, ela tinha que ceder uma parte do território para a instalação da base militar de Guantánamo, que até hoje existe lá, tá? Então, além de dar direito dos norte-americanos de invadir a ilha para defender os interesses políticos e econômicos, tá? Isso só foi lá com o Fidel Castro, em 1959, com a Revolução Cubana, isso acabou sendo um pouco derrubado. Só Guantánamo que se manteve, tá? Mas eles se metiam bastante aí no país vizinho, que era Cuba, que é Cuba, né? E a última questão, então, define a política do Big Stick. Gente, grande porrete, né? Traduzindo para o português, tá? Significava o quê? Era uma política que ou os latinos americanos, né, obedeciam, cumpriam aí com o que os Estados Unidos queriam, financeiramente, né, economicamente falando e politicamente também, ou seja, quer instalar uma empresa no seu país, você tem que aceitar, né? Quer instalar uma base militar, você tem que aceitar. Se não aceitasse, se o governo fosse contra os Estados Unidos poderiam aplicar sanções, né, ou seja, bloquear aí questões financeiras, econômicas, né, acordos, inclusive até invadir militarmente os países, tá? Tentaram lá em Cuba, invadiram aí vários países latino-americanos aí durante a história, né? E nessa política aí do Big Stick, tá? Inclusive interferiram inclusive na ditadura militar do Brasil, né? Que teve uma ajuda aí dos Estados Unidos, que tinham porta-aviões aí perto do litoral para ajudar os militares golpistas aí no caso de uma guerra civil, né? Pessoal, é isso aí então, tá? PET 7, como vocês viram, estava bem tranquilo e espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse momento à distância, né? Foi um prazer aí a gente estar junto nesse ano, apesar das dificuldades. Eu acho que, como eu dizia no início, foi um ano de aprendizado, tá? Então é isso aí, pessoal. Nos vemos aí nos grupos de WhatsApp e qualquer coisa é só me chamar. Valeu, pessoal. Até mais.